Nós já sabemos que o Barão de Coubertin é considerado o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas será mesmo que ele é o único responsável por essa retomada? É o que a gente vai ver depois da vinheta. Fala galera do esporte, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Fred trazendo mais uma história para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte. O nosso canal que na última semana ultrapassou a incrível marca de 200 inscritos. E eu quero neste momento deixar um abraço muito apertado e o meu muito obrigado a todas essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, porque a comunidade é nossa, não é minha, ela é nossa, por todas as mensagens, por todo o carinho, tudo aquilo que eu venho recebendo pelo meu trabalho. E estas pessoas são aquelas que incentivam essa continuidade. Ok? Então, o meu muito obrigado e um grande abraço a todos. E hoje nós vamos ver, vamos entender como se deu a retomada dos Jogos Olímpicos na era moderna. Ok? Então, bora pro vídeo. Era uma vez um francês chamado Pierre de Fred, mais chamado de Barão de Coubertin. E como a gente já tinha visto num outro vídeo, o cara foi pedagogo, o cara foi historiador e o cara ainda é o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas será mesmo que foi somente ele o grande responsável por essa retomada? Infelizmente, a história deixa de lado nomes e lugares de pessoas que o incentivaram a retomar esta prática. E a primeira que eu vou mostrar aqui é um inglês chamado Thomas Arnold, que no ano de 1828 ele passou a ser o capo, ele passou a ser o reitor, o chefe, o 01 da Rugby School. E esse inglês, o Thomas Arnold, ele era um grande defensor do esporte na educação física das universidades. Ele fazia parte dessa corrente inglesa. Outra pessoa que influenciou de uma grande maneira o trabalho, a ideia, o ideal do Pierre de Fred foi o alemão chamado J.J. Winkelmann, que esse alemão, em 1881, iniciou as escavações no sítio arqueológico de Olímpia, na Grécia. E com o passar dos anos e das descobertas, tudo aquilo, toda aquela história foi sendo publicada e incentivou bastante o Pierre de Fred. Outra pessoa também que influenciou as ideias dele foi um grego chamado Evangelos Zappa. O cara era muito rico, o cara era o tio Patinhas da Grécia. Ele queria retomar a prática dos Jogos Olímpicos. Incomodou tanto o tal do rei Otto da Grécia e teve contra si muito beiço, muito zoinho, muita inimizade por causa disso. Mas ele queria reativar. Mas por que o governo ou pessoas ligadas ao governo não gostaria? Porque eles tinham receio que a Grécia pudesse voltar à época antiga e perder lugar na Europa. Mas o Evangelos, ele foi lá, ele argumentou, ele mostrou provas e em 1859 foi realizada na cidade de Atenas a primeira retomada dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Depois disso, o cara acabou falecendo, mas ele era tão rico, que ele doou uma grande parte da sua fortuna para a escavação e a retomada e a reconstrução, né, do Estádio Olímpico de Atenas. Tanto que no ano de 1870 aconteceu a segunda edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, bancados desta vez pelo dinheiro do Evangelos Zappa, e ocorreu uma terceira tentativa no ano de 1875 no mesmo estádio. E o Pierre de Fred? O Pierre de Fred, ele em 1884, ele foi para a Sorbonne, Universidade de Sorbonne, para estudar direito. Mas chegou lá, começou o direito, não gostou, não era aquilo que ele queria, não era para ele, e ele abandonou o direito e resolveu ir para o lado das ciências políticas, porque ele tinha certeza que nessa outra área ele podia fazer muito mais pelo seu país.
Depois que ele foi para ciências políticas, ele viajou para a Inglaterra, numa cidade chamada Much Wenlock, e lá ele foi conviver um pouco com um inglês chamado William Penny Brooks, que o pessoal chama de W.P. Brooks. O William Brooks, ele tinha uma convicção muito forte que a educação física, além da universidade, tinha que estar nas escolas, no ensino fundamental. Tinha que estar para as crianças, tinha que ser dessa forma, assim o espírito da pessoa estaria completa, a educação estaria completa. E o cara era tão bom, que lá na cidade de Wenlock, ele fundou a Wenlock Agricultural Reading Society. E essa sociedade, ela era dividida em grupos, em classes, como ele chamava. E cada grupo, cada classe era responsável por debater um assunto específico e depois dos debates levar para a cidade de Wenlock e cidades vizinhas tentativas de solução dos problemas daquelas comunidades da época. Tanto que, certa vez, no ano de 1850, ele formou a classe olímpica e essa classe deveria debater os assuntos do esporte. E neste ano de 1850, então, a classe olímpica, ela bolou o Meeting of the Olympian Class. Então era um encontro organizado pela classe olímpica, onde haveria a realização de vários eventos esportivos, dentre eles provas de atletismo, o próprio futebol, que já era praticado lá na época, na Inglaterra, né? E o cricket, dentre outras. E essa ideia do W.P. Brooks deu tão certo, que com o tempo foi fundada a Wenlock Olympian Society, e esta sociedade, ela organiza até hoje, só no ano passado não ocorreu por causa da pandemia, jogos nos moldes olímpicos, mas é um evento nacional para atletas e crianças e jovens somente da Inglaterra. E com todas as pessoas influenciando o Pierre de Fred, foi assim que o Barão de Coubertin, ele bateu o martelo, ele tinha que fazer aquilo voltar a acontecer, tanto que o plano A do Pierre era fazer com que o esporte fosse muito desenvolvido nas escolas, e isso ele não conseguiu, então ele voltou a atenção para a reativação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Tanto que no dia 23 de junho de 1894, na Universidade de Sorbonne, ocorreu uma reunião de algumas pessoas de diversos países na tentativa de fazer uma organização desta retomada. E esta reunião foi o início, o pontapé, a semente lançada para mais tarde aparecer o Comitê Olímpico Internacional. E nessa reunião, em 1894, o grego Demetrios Vikelas seria o responsável, o diretor do Comitê Esportivo dos primeiros 2 Jogos Olímpicos da Era Moderna. Por que 2? Porque eles já tinham nessa reunião combinado tudo. Os 2 primeiros. O primeiro aconteceria 2 anos depois da reunião, ou seja, em 1896 na Grécia, e o seguinte, 4 anos depois, obedecendo o ciclo olímpico, né, na cidade de Paris. Tempo extra. Aquela competição bolada pelo Evangelos Zappa era somente única e exclusivamente para gregos. Nenhum estrangeiro poderia participar. As competições do William P. Brooks eram para pessoas de todas as classes. Havia um certo receio que as pessoas das classes mais baixas pudessem se envolver em confusões, brigas e bebedeiras. E isso a imprensa local noticiou muito esse medo, mas nada disso aconteceu. O evento foi um sucesso, tanto que ocorre até hoje. Mas ele era defensor de pessoas de todas as classes. E já o Barão de Coubertin, apesar dele entender, ver a importância da participação de todos nos Jogos Olímpicos, ele era totalmente contra a participação das mulheres na competição dele.
Viram então, pessoal? Então várias pessoas de vários países foram os responsáveis, direta e indiretamente, por influenciar as ideias, o ideal olímpico do Barão de Coubertin. E aí então, com isso, depois da reunião em Sorbonne, o pessoal deu o pontapé, vieram os dois primeiros e temos até hoje, tanto que daqui uns dias vai acontecer em Tóquio, a 32ª, certo? Comitê Olímpico Internacional. Então, com o tempo nós vamos debater, vamos entender como é que as coisas foram acontecendo, ok? Mais uma vez, agradeço aos mais de 200 inscritos ao meu canal. Um grande abraço a todos. Por favor, divulguem para os seus amigos. Vai ser um prazer responder a todos. Coloque nos comentários qualquer coisa, pedidos. Eu tenho muito pedido já. Já tenho uma lista de espera muito grande e isso é muito legal. Mas eu vou responder e fazer todos os vídeos que até agora foram pedidos. Ok, gente? Um grande abraço a todos. Fiquem bem e se cuidem.